Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Espero que todos estejam bem e que a gente possa aí desenvolver aí nossa aula sem nenhum transtorno, sem barulhos externos, apesar que eu estou ouvindo uma gargalhada de longe aqui, mas enfim, faz parte. Eu gostaria de fazer uma ressalva de um inscrito no canal. Eu até anotei o nome dele aqui, o pseudo dele, né? Ou o endereço dele, do link dele, é @marcolione786. Ele fez o seguinte questionamento: professor, como que você pode provar que duas retas, eu dei um exercício aí onde eu tinha um ponto externo e nesse ponto externo passavam duas retas tangenciando duas circunferências. Aí ele perguntou, como que você pode provar, como você pode afirmar que essas duas retas, que a reta é tangente à circunferência menor, ou mais ou menos isso, a pergunta foi essa. Como que eu poderia provar? E eu não acho que eu não fui muito claro na minha resposta, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de deixar as pessoas sem a resposta, principalmente quando eu percebo o interesse e a curiosidade do aluno. Isso eu acho muito legal. Então, o Marcolione, eu quero dizer para você o seguinte: a geometria plana, ela não se debruça sobre provar se uma reta é ou não tangente a uma circunferência. Existe um postulado, no caso, quando você tem uma circunferência, caso isso é a hipótese. Se isso acontecer, tal coisa acontece. Então, olha só, se você tem uma circunferência onde nela passa uma reta tocando nela num único ponto, necessariamente a questão a qual você me questionou, necessariamente o raio é perpendicular à circunferência. A pergunta foi exatamente essa: como que você consegue provar que a reta tangente ela tangencia, e no caso, como que eu poderia provar se ela faz um ângulo mesmo de 90 graus ali? Foi o que eu entendi. Quem se debruça sobre esse tipo de questionamento é a geometria analítica, tá? É uma parte da matemática, das exatas, que se preocupa em demonstrar se uma reta é paralela a outra reta, se uma reta é tangente a uma circunferência. Se ela é tangente, para que eu prove para você que a reta é tangente, eu preciso necessariamente saber qual é o ponto ali. Eu tenho que admitir um ponto ali de tangência da circunferência, certo? E tenho que conhecer o raio o centro da circunferência. Eu tendo o ponto de tangência, eu tendo a equação da reta que tangencia a circunferência, o ponto de tangência e o centro da circunferência, a gente consegue encontrar a reta que coincide com o diâmetro, né? Porque se é raio, né, e é perpendicular, a gente consegue encontrar a reta suporte, que é reta suporte do diâmetro dessa circunferência, e, portanto, perpendicular à reta que é tangente à circunferência. Como que a gente faz isso? A gente, usando a fórmula geral, existem outros métodos de fazer isso também, além da fórmula geral, ou forma reduzida da equação da reta.
a gente encontra a reta suporte do diâmetro da circunferência, a gente tendo a equação da reta que tangencia, aí fica fácil provar que a reta é tangente, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus, ela é perpendicular. Por quê? Porque uma reta é perpendicular a outra reta, e quando a gente fala reta, a gente está considerando algo infinito, né? Para os dois lados, né? Infinito à direita e à esquerda. Então, o que acontece? Você vai trabalhar com os coeficientes angulares dessa reta. Uma reta é perpendicular ou forma um ângulo de 90 graus com a outra reta quando o coeficiente angular de uma for igual ao inverso do simétrico, ou podemos também entender assim, quando o produto dos coeficientes angulares for igual a -1. Também pode ser entendido desta forma. Eu espero que tenha sido entendido a forma como eu falei, tá? Estou falando assim só em áudio, não estou colocando aqui no papel, porque necessariamente eu estou tratando aqui, nesse momento, da geometria plana, mas em algum momento a gente pode até vir a falar de geometria analítica, que se preocupa mais em posições de reta e plano, reta e entre retas e retas, entre distância de ponto e reta, entre posicionamentos de reta, como que duas retas estão se posicionando, se estão perpendiculares, se elas estão se interceptando, enfim, se ela forma um ângulo de 90 graus ou se elas nunca se cruzam, ou seja, são paralelas. Esse tipo de abordagem é mais tratada na geometria analítica, tudo bem? Obrigado pelo questionamento aí, tá? Desculpe por, de repente, eu analisei direitinho a resposta, talvez eu não teria sido mais assim claro para falar isso para você. Eu não sei se você já detinha esse conhecimento, mas é exatamente isso, tá? Então, pessoal, vamos voltar à nossa aula aqui de hoje, que nós vamos falar agora de uma questão, assim, de uma peculiaridade bastante interessante do incentro. E o que é o incentro de um triângulo qualquer? O incentro, pessoal, é o encontro das bissetrizes desse triângulo. Um triângulo, ele tem 3 bissetrizes e a intersecção dessas bissetrizes a gente chama de incentro, ou centro da circunferência inscrita neste triângulo. Se eu colocar a ponta seca do meu compasso aqui e rodar, e aqui verdadeiramente for a bissetriz dos ângulos, evidentemente eu vou escrever aqui, ó, eu vou desenhar uma circunferência dentro desse triângulo aqui, ou seja, inscrita no triângulo ali, certo? Eu fiz aqui um esboço aqui, tracejando aqui as bissetrizes. Ele diz assim, ó, calcular a medida x, eu quero calcular a medida x. Sabendo que I é o incentro do triângulo ABC. Eu quero mostrar para vocês, eu fiz até questão de colocar a lápis aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês algo interessante que acontece com o incentro quando você tem ali, ó, um ângulo entre a altura e uma bissetriz e você quer achar o ângulo, digamos, não adjacente, mas bem próximo aí daquela altura traçada, né? No caso, eu quero achar o valor do x, perfeito? Então, veja bem, no nosso caso aqui, eu quero achar o valor do x, eu sei que esses tracejados aqui representam as bissetrizes e o encontro das bissetrizes é o meu incentro. O incentro, repetindo, é o encontro das bissetrizes e ele é o centro
da circunferência inscrita no triângulo. Tudo bem? Então foi baixado aqui a altura aqui, ó, do incentro. Foi baixado um segmento perpendicular, né? Que, diga-se de passagem, necessariamente nós vamos ter aqui praticamente, se esse ponto aqui for um ponto de tangência, né? Se essa reta for tangente, estiver tangenciando aqui, provavelmente está, porque se a circunferência está inscrita aqui e aqui faz 90 graus, o ponto de tangência necessariamente vai ser aqui, certo? Então, esse segmentozinho aqui, a gente pode afirmar com toda certeza que ele é o raio da nossa circunferência inscrita, mas não é o objeto de análise nessa questão. O objeto de análise nessa questão é o seguinte: eu quero calcular o x e ele me deu um ângulo de 60 graus. Eu tenho essa altura aqui, né? Digamos assim, né? Essa altura traçada, né? Do ponto I até o lado BC. Eu tenho esse segmento aqui que faz um ângulo de 90 graus e eu quero achar o valor do x. Eu tenho 60 aqui, quero achar o valor do x. Eu quero que vocês observem uma coisa que acontece e acontece sempre. Digamos que pode ser considerado uma propriedade aí do incentro aí nesse caso. Isso acontece com qualquer reta que você trace e tenha que descobrir dessa forma, que tenha esse aspecto, você consegue achar facilmente o valor do que você quer encontrar analisando dessa forma. Mas, só me dá licença um instante, eu vou tirar a borracha daqui, vou apagar os 60 ali, e vamos trabalhar com uma maneira genérica aqui, de maneira genérica, e eu vou colocar aqui uma letrinha aqui para denominar os 60 ali. Depois eu substituo por 60 novamente. Ok? Então vamos lá. Acompanhe o raciocínio comigo. Já que aqui é x, vamos chamar vou escrever a lápis aqui. Eu vou chamar aqui de y, tudo bem? Chamar de y aqui. Mas eu sei que esse valor aqui, ó, é 60, tá, pessoal? Nós estamos trabalhando com esse valor valendo 60. O y vale 60, tudo bem? Ó, y, nesse caso aqui, é 60, tá? Só que para efeito de trabalhar com um conceito genérico, nós vamos chamar apenas de y. Esse y nem existia ali, era um valor 60 graus, tudo bem? Bom, se esses segmentos tracejados são bissetrizes, eu vou chamar aqui esse ângulo, vou chamar esse ângulo aqui, ó, alfa, aqui também será alfa, certo? O ângulo todo, se aqui for alfa, se esse pedacinho desse ângulo for alfa, aqui também é. Por outro lado, se aqui for beta, aqui também é beta. Tudo bem? Beleza. Bom, nós sabemos que esse ângulo aqui, ó, é igual a este aqui, tá? Aí eu quero que vocês prestem atenção no seguinte detalhe. Se eu sei que aqui é y e aqui é 90, quanto vale este ângulo aqui? Ah, peraí. Se aqui é y e aqui é 90, este ângulo aqui vale 90 menos y. Como essa reta aqui, né, essa seviana, ela é bissetriz, aqui também vale 90 menos y. Pela lei angular de Thales, se a gente aplicar a lei angular de Thales no triângulo ABC, nós vamos pensar no seguinte, ó, 2 alfas mais 2 betas mais
90 menos y mais 90 menos y, eu somei os ângulos todos, né, do triângulo ABC. Isso tem que dar quanto? Lei angular de Thales, 180 graus, né, pessoal? Bastante tranquilo, a soma dos ângulos internos, 180 graus. E aí a gente pode entender o seguinte, que nós temos aqui 2α mais 2β mais 180 menos 2y é igual a 180. Bastou eu começar a gravar, meu Deus do céu. E aí, pessoal, nós podemos cancelar esse 180 com esse 180. E quando a gente faz isso, a gente não está dividindo não, tá? A gente está subtraindo. Eu estou passando o 180 para o outro lado, está ficando zero aqui, tá? Então, ó, e aí eu vou fazer o seguinte, observa o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, ó, 2α. Olha uma caneta com uma cor mais viva para vocês aí, ó. 2α mais 2β, isso é igual, vou passar o menos 2y para o outro lado, a 2y. Tudo bem? Divido isso aqui, ó, tudo por 2. Divido tudo por 2, eu vou concluir que y mais, alfa mais beta é igual a y. Beleza? Agora eu gostaria que vocês se debruçassem no seguinte. Olha só. Eu quero que vocês analisem comigo este triângulo aqui, ó, o AIC ou CIA. Esse triângulo aqui, ó. Analise esse triângulo comigo. Sem contar que nós podemos fazer aqui uma recapitulação, onde toda vez que eu tenho isso aqui, ó, é um teorema do ângulo externo, né? Vamos lembrar o teorema do ângulo externo. Se aqui for A e aqui for B, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de X, vou chamar de W qualquer. Esse ângulo aqui, ó, externo, ele vai ser sempre a soma dos dois internos não adjacentes. Então, W eu posso afirmar pelo teorema do ângulo externo que W é A mais B. Tudo bem? Esse conceito nós vamos usar aqui. Vocês observaram esse triângulo aqui, ó, que eu estou rachurando aqui? Olha o X, analisa o X. Olha o que acontece com o X. O X é ângulo externo, considerando essa bissetriz, como essa bissetriz, o ângulo todo juntando tudo, dá meia volta. Esse X aqui é ângulo externo do triângulo CIA. Ele é ângulo externo. Então, de acordo com o que nós vimos aqui, nós podemos dizer que X é igual a alfa mais beta. Epa, parece que deu um negócio legal aqui, hein? Se alfa mais beta é y e x é alfa mais beta, eu posso concluir que x é igual a y. Deu para entender, pessoal? Então, o que acontece aqui? O que eu mostrei aqui para vocês? Se esse ângulo aqui é 60 graus, quanto vale o x?
o x vale 60 graus. X igual a 60 graus. Certo? Se o y é 60, nós provamos que o x é igual a y. Se o y é 60, nesse caso aqui, né, sendo as bissetrizes e uma altura aqui, um segmento perpendicular ao lado aqui, se o y é 60, o x também será 60, como nós vimos aqui. É uma propriedade interessante do incentro. Geralmente não se trabalha muito esses pormenores, vamos dizer assim, que é interessante para a gente discutir coisas assim curiosas. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, eu peço que deixem um like no vídeo. Pode continuar, pessoal, comentando. Isso é muito legal, a participação de vocês é muito bem-vinda. Mete o dedo no like aí, me ajuda no canal aí para a gente poder crescer, atingindo, eu não quero prometer agora, mas atingindo um certo número de inscritos, aí com toda certeza, eu já falei isso no canal em outras oportunidades, eu pretendo comprar algum equipamento, do tipo uma impressora, para não ficar escrevendo aqui. De repente muitos não gostam, né, e acham um canal um tanto quanto simplório demais, ok? Bons estudos para todos vocês, espero que tenham entendido e tenham gostado do raciocínio ali, porque é mais um raciocínio, mais uma análise que a gente faz das bissetrizes, do incentro, que é uma característica importante. Bons estudos para todos vocês e até a próxima videoaula.